Quem é você nos jogos de poder? Poder político, seja na política pública, seja na política do lugar onde você trabalha ou mesmo da sua igreja. Quem é você nos jogos de poder? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e pode ser um pouco seu também. Para isso, junte-se a essa jornada. Todos os dias nós temos vídeos de Bíblia, de teologia por aqui. Se esse assunto te interessa, esse é o seu lugar. E todos os dias nós temos devocionais acompanhando a Bíblia 365, essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Na tradução Nova Versão Transformadora da editora Mundo Cristão, a ideia é que o design desse livro, a diagramação dessa Bíblia, sugere um conjunto de textos por dia para você ler, do Antigo e do Novo Testamento. Se você cumpre isso todos os dias durante um ano, 365 dias, em um ano você terá lido a Bíblia inteira. E, para te ajudar, eu faço um estudo em um pequeno trecho de uma dessas sugestões da Bíblia 365 todos os dias aqui no canal. Hoje a gente lê o Evangelho de Mateus no capítulo 22, numa passagem célebre, a partir do versículo 15. Diz assim: então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, é imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Quem é você nos joguetes de poder da sua empresa, da sua igreja, do seu país? Quem é Jesus nos jogos de poder, nos joguetes de poder e na politicalha da Judéia? Essa é a questão que está em jogo nesse texto. Algumas coisas que não estão explícitas no texto, mas que nós conhecemos pela ambientação histórica, nos ajudam a entender o que está acontecendo aqui. Jesus é um galileu, nesse trecho do Evangelho de Mateus, na Judéia, então Galileia no norte, Judéia no sul, que está pregando ali na Judéia, a exemplo de outros que vieram antes dele. Inclusive um que no ano 6 promoveu uma revolta na Judéia precisamente por causa do pagamento de impostos a César ou a Roma. E então os fariseus, eles deslocam discípulos e simpatizantes do Império Romano, esses herodianos, esses homens favoráveis, partidários de Herodes, são pessoas simpatizantes ao Império Romano. Os fariseus, eles armam uma jogada para que estes discípulos e estes simpatizantes do Império Romano perguntem a Jesus a respeito precisamente daquilo que colocou este predecessor de Jesus lá no ano 6 em maus lençóis, no nascimento do movimento Zelote, porque ali Roma percebeu uma ameaça e sufocou aquele profeta. E, da mesma maneira, faria com Jesus, dependendo da resposta que ele desse a respeito dos impostos. Por outro lado, se Jesus se posicionasse contra o pagamento dos impostos, aqueles judeus da região sul da Judéia, oprimidos pelos impostos, diriam: muito bem, Jesus, o Galileu, não precisa pagar os mesmos impostos que nós,
esse homem, ele não é um profeta de Deus, ele é mais um vendilhão, ele é mais um que se submeteu ao conforto de estar debaixo de César. Essa é a sinuca de bico na qual Jesus é colocado aqui. Outra informação relevante para você é que quando a gente olha essa imposição de Roma sobre a Judéia, mais especificamente sobre Jerusalém, de impostos pagos para Roma, a moeda com a qual se paga o imposto, ela é diferente da moeda das transações comerciais. Era permitido àqueles judeus usarem moedas de cobre e não de prata para suas transações corriqueiras do cotidiano, precisamente porque na moeda de prata que se pagava o imposto, diferentemente da de cobre, na moeda de prata estava estampado o rosto de César e uma inscrição a respeito de César. Jesus faz referência a esse rosto e a essa inscrição. E nessa inscrição você observava ali a atribuição a César como filho divino ou filho de Deus. Como isso era considerado idolatria, Roma permitia que na região da Judéia se cunhasse uma moeda de menor valor e de cobre para que fosse feita a transação do dia a dia. Então, quando Jesus chega e fala o seguinte: me mostrem a moeda com a qual vocês pagam o imposto, o que ele está dizendo ali para os seus interlocutores é o seguinte: vocês usam a moeda de César e estão me questionando, estão me interpelando, hipócritas. Por isso, Jesus usa esse termo, hipócritas. Eu não tenho a moeda de César aqui no meu bolso, a moeda idólatra aqui no meu bolso eu não tenho. Para as transações corriqueiras do dia a dia, a gente não é autorizado a usar a moeda de cobre. Quando vier o cobrador de imposto no seu estabelecimento comercial, na sua casa, tudo bem você ter a moeda de prata, mas andando pelo caminho e nas imediações do templo, vocês estão com a moeda de prata que tem o rosto de César nessa idolatria de confeccionar imagens e, além do mais, uma inscrição dizendo que ele é Deus. E então, ao expor essa hipocrisia, ele fica mais confortável para dizer o seguinte: dai a César o que é de César. Não é o rosto dele que está aí? Dai a César o que é de César. Ou seja, ele não se coloca numa posição que desafia César a ponto de dizer, desafia Roma a ponto de dizer, não paguem os seus impostos, entraremos em guerra com o Império Romano. Entretanto, ele diz, e dai a Deus o que é de Deus, e portanto, César não tem nada de divino. Em última análise, Deus está totalmente separado do Império Romano. Ele é totalmente outro, totalmente distinto. E de certa forma, há que se reconhecer que se há um Deus dos judeus acima de toda autoridade, de todo poder, este Deus é maior do que César. E portanto tudo é dele. E César não é Deus. Então, na mesma resposta, Jesus se coloca numa posição que não se pode fazer acusação de que ele é um revolucionário que quer derrubar Roma por via militar para que os seus discípulos deixem de pagar os impostos e os judeus da região da Judéia se rebelem contra Roma. Mas, ao mesmo tempo, ele diz e afirma a fidelidade dele ao verdadeiro Deus e não a César, que não é Deus nenhum. Daí que o pessoal olha um para a cara do outro, fica perplexo com o tipo da resposta e a habilidade da resposta e só resta ir para casa, porque não há o que acusar Jesus diante da resposta que ele dá. É muito mais do que uma resposta evasiva, é uma resposta que coloca César debaixo da autoridade de Deus sem promover uma rebelião contra César. Esse é o brilho teológico da parte de Jesus. E o que isso diz a respeito de mim, a respeito de você no nosso contexto? Que Jesus não entra nos joguetes políticos do seu tempo.
As pretensões políticas de Jesus não têm a ver com o trono de Roma, as pretensões políticas de Jesus não têm a ver com Herodes ou Pilatos, ou o que vai acontecer com essas autoridades e como que se faz para costurar as alianças para a obtenção de poder. Não. Jesus, quando fala em política, ele fala sobre a chegada de um reino. Ele fala sobre como as pessoas funcionam quando elas identificam o governo de um verdadeiro rei. O verdadeiro rei, Jesus, e o verdadeiro rei, Deus, o Deus de Israel, como funciona o governo dele, o reino dele quando ele chega. E então nós vemos esse funcionamento quando Jesus fala das questões sociais, e sociais não apenas de justiça social, não é apenas isso que eu me refiro, mas de interação social, das questões econômicas, na medida em que ele caminha e o reino de Deus vai acontecendo ao longo do seu ministério. Regenerando Zaqueu, um cobrador de impostos não por acaso, dando a outra face e estimulando a isso, pregando o Sermão do Monte. Jesus, quando pensa nas questões do cotidiano que nos cercam, e todas elas em alguma medida são políticas, ele enxerga que o estabelecimento do governo de Deus por meio dos seus discípulos, no ambiente no qual esses discípulos estão inseridos, essa é a verdadeira política e não os joguetes de poder. Dai a César o que é de César, obedeça às autoridades, mas saiba que nenhuma delas chega de perto à verdadeira autoridade, a autoridade de Deus. Quem é você nos joguetes políticos da sua empresa, da sua escola, da sua igreja ou do seu país? Que seja alguém que, por meio das atitudes e de submissão a Deus, faz com que o reino desse Deus, que é no futuro, que é escatológico, invada o presente e as pessoas fiquem de queixo caído. Isso é totalmente diferente de tudo o que eu conheci. Se você gostou desse estudo, eu peço, compartilhe com alguém. E se você quiser acompanhar esses estudos na Bíblia 365, tem um link aqui na descrição desse vídeo, por meio do qual você pode adquirir a sua Bíblia 365. Além disso, se você gosta dos estudos bíblicos desse canal, eu tenho um curso sobre como preparar um estudo bíblico, cujo link também está aqui na descrição. Meu recado para hoje era esse. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.